Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de compartilhar algo que o Espírito Santo tem ministrado em mim, que se encontra lá no livro de Jó. Não é um capítulo nem um versículo, mas é o livro de Jó inteiro, que é onde a Bíblia vai dizer a respeito dos 4 amigos de Jó, onde eles, cada um fala um pouquinho. E muitas vezes quando nós lemos, nós nos colocamos nós colocamos como Jó, aquilo que Jó passou, como nós estamos vivendo hoje. Só que o que eu quero falar com vocês hoje é a respeito dos amigos de Jó. Porque muitas vezes nós temos essa síndrome. Eu gosto de chamar de síndrome dos amigos de Jó. O que é essa síndrome, meu irmão? Por que você está falando isso sobre essa síndrome? Porque muitas vezes, por mais que quando os amigos de Jó começou a falar com ele, eles estavam certos em muitas partes do que aquilo que ele estava falando. Porque Jó, ele não blasfemou contra Deus, mas ele reclamou das coisas que Deus estava fazendo com ele. Ele falou que Deus era injusto, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele não blasfemou contra Deus, não amaldiçoou ele. Mas ele reclamou perante Deus. Ele falou: Senhor, o que eu estou passando é injusto. Sabe, mesmo eu sendo justo, o que eu estou passando é coisa de pessoas injustas. E muitas vezes nós temos essa síndrome de chegar perante alguém que está passando alguma coisa e dizer: você está errado, você está passando isso porque você está em pecado, porque você pecou, porque você é uma pessoa injusta, porque Deus não te ama mais. Enfim, nós usamos muitos e muitos argumentos lindos de acordo com a palavra, porém no momento errado. Muitas vezes às vezes eu estou passando por uma luta e eu não quero que alguém chegue para mim e fale assim: você está errado. Muito pelo contrário, eu quero que alguém chegue e traga uma palavra de Deus para mim. Eu quero que alguém me console, conforme o próprio Jó falou. Ele falou assim: vocês vêm com palavras vãs, mas eu não preciso dessas palavras. Porque eu sei como está a minha vida com Deus, vocês não. Vocês acham que eu estou errado, mas eu não estou errado. Muito pelo contrário, eu estou certo. O que eu estou passando é injustiça. De fato, Jó estava errado em dizer que aquilo que Deus estava fazendo com ele era injustiça. Porque lá no capítulo 42, no versículo 5, Jó entende o porquê que ele passou por tudo aquilo. Porque Deus queria se revelar até ele. Esse era o propósito de Deus, para que ao invés de ele conhecer a Deus só por palavras, aquilo que era ensinado para ele, Deus queria se revelar a ele, conhecer ele verdadeiramente. E esse era o propósito de tudo que Jó passou. E muitas vezes nós passamos por muitas coisas, nós passamos por tudo que muitas vezes Jó passou, perdemos coisas, perdemos familiares. Muitas vezes Deus quer nos ensinar a chegar mais perto dele. Mas esse não é o foco do vídeo. Muitas vezes com certeza você já passou por isso, porque eu já passei por isso. Um irmão, um amigo meu, estava passando por necessidade. E eu cheguei para ele e falei: você está em pecado, cara. Volta para Jesus, Jesus te ama. Só que eu não sabia que o que ele estava passando era algo que Deus estava trabalhando na vida dele. Eu não sabia que quando ele deixou de ir um dia na igreja, não era porque ele estava em pecado, porque ele ia se desviar, mas é porque ele estava passando por um problema. E eu, muitas vezes, fui como os amigos de Jó. Eu tive essa síndrome. Muitas vezes nós temos até hoje. Eu tenho até hoje essa síndrome. Quando eu olho alguém, eu falo: essa pessoa está em pecado. Essa pessoa errou porque está em pecado. Essa pessoa, olha, Deus saiu dela, ela não tem mais Jesus. Mas muitas vezes não é isso que acontece. A gente não conhece o que aquela pessoa está passando. A gente não conhece o que se passa dentro daquele coração, daquela mente. Uma pessoa está angustiada, necessitada. E nós, achando que nós conhecemos mais do que o próprio Deus, conhecemos mais do que aquelas pessoas que estão passando aquela necessidade, dizemos o quê? Você está errado. Muitas vezes aquela pessoa só precisa ouvir o quê? Ei, Jesus te ama, não desanima. Você está passando por isso, mas Deus, ele é poderoso para te tirar daí. Sabe, nós dizemos as palavras certas no momento errado. E se nós dizemos as palavras certas no momento errado, então nossas palavras foram totalmente erradas. Não existe palavras certas no momento errado, não existe palavras erradas no momento certo. É tudo errado. Ou você se deixa Deus te usar para você dizer as palavras certas. Chega para Deus e fala assim: Senhor, me dá as palavras certas no momento certo. Para que nós não venhamos sofrer essa síndrome de querer culpar, de querer achar um erro, sendo que não há nenhum erro, é apenas um tratamento de Deus, mediante todas as circunstâncias no qual Deus quer trabalhar. Nunca se esqueça disso. Deus nunca
vai agir da mesma forma com todos. Deus, ele trabalha de multiformas. Da mesma forma que Deus me usa numa área, Deus vai te usar em outra. Deus vai usar outra pessoa de uma maneira totalmente diferente do que nós dois, do que, por exemplo, eu e minha esposa. Nós somos um exemplo disso. Deus usa ela de uma maneira totalmente diferente do que de mim. Tudo bem, glória a Deus por isso. Deus, ele quer através da minha vida atingir um determinado pessoal, sabe? Aquele ponto ali que Deus quer atingir através da minha vida. E Deus quer usar minha esposa para atingir um outro ponto. Então eu nunca vou conseguir atingir aquilo que Deus quer usar na vida dela. E vice-versa. Então Deus quer usar cada um de acordo com a sua maneira. Amém, meus irmãos? Eu quero que você, quando você for falar algo para alguém, veja se você tem essa síndrome dos amigos de Jó. Vê se você tem essa mania de querer sempre achar um culpado, de sempre querer culpar alguma coisa. Amém? Amém, meus irmãos? Que nós venhamos fazer uma autoanálise dentro de nós. Que nós venhamos se analisar o que nós estamos falando. É as palavras certas no momento certo? Ou se nós estamos tendo a síndrome dos amigos de Jó. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz de Jesus.